Na cidade, de vez em quando, nossos pais nos levavam para o centro, do outro lado do rio, onde moravam nossos avós, primos e tios, e onde ficavam os teatros, cinemas e outros divertimentos, dos quais faziam parte os passeios pelos muitos parques e jardins, praças, alamedas e avenidas arborizadas da bonita cidade de Riga. Uma parte da cidade era muito antiga, pois Riga é uma cidade medieval, com prédios conservados, alguns de 500, 600 anos de idade. Como certo edifício que infelizmente foi destruído durante a Segunda Guerra, que se chamava Casa das Cabeças Negras, e onde ficava, se não me engano, a prefeitura municipal. Também havia igrejas de estilo gótico com arcos ogivais e torres com agulhas pontiagudas, e um famoso relógio com grandes figuras que se moviam e que nos fascinava muito. A parte moderna da cidade, com edifícios relativamente novos, também era baixa. Os prédios tinham 4, 5 andares, boa parte sem elevadores. Subir e descer escada fazia parte do cotidiano das pessoas. Arranha-céus não existia. Essa era mesmo uma palavra exótica associada à América, que era naturalmente os Estados Unidos, e entre os passeios preferidos, o favorito era o de barco a remo no outono, no outro rio de Riga. O de nome mais curto do mundo, eu acho, chamava-se era pouco mais que um canal. Papai alugava um barquinho que ele remava, enquanto mamãe ficava no leme e nós, crianças, éramos os deslumbrados passageiros. Entre os espetáculos, o mais importante para nós, crianças, era o que mais seria o circo, que se apresentava num prédio permanente, não era de lona. Foi no circo que, numa das temporadas, vivi uma experiência inesquecível. Eu teria, então, 6 anos de idade e estava sentadinha lá no meio da arquibancada, ao lado do meu irmãozinho, entre papai e mamãe, de olhos arregalados para os mágicos, os trapezistas, as bailarinas equestres, os acrobatas, os equilibristas e malabaristas, os cães amestrados, os elefantes dançarinos, os domadores de fera e, claro, os palhaços. Todas aquelas maravilhas, até que chegou a vez dos pôneis lindos e roliços cavalinhos, maiores que cachorros grandes, todos enfeitados, ajaezados de penachos e guizos, executando toda sorte de passos de dança e truques, para o encantamento dos espectadores boquiabertos como eu mesma. Mas eis que, de repente, a música para e o clown branco, o Tony, cintilante de lantejoulas, que comandava os cavalinhos, olha para o público e proclama: agora eu vou escolher uma criança entre os assistentes para montar no pônei e dar 3 voltas pelo picadeiro. E ele passeia os olhos pelas arquibancadas, em meio ao suspense geral. Uma volta, outra volta, e de repente o Tony, branco e cintilante, estende o braço. A criança escolhida é... E ele aponta o dedo firme para mim. Sem erro, a felizarda era eu. Olhei em volta, ainda sem acreditar em tamanha sorte. O coração aos pulos, mas o clown branco já vinha subindo, já vinha me buscar e me levar pela mão diante dos olhares desejosos, ou seriam invejosos, de todas as crianças presentes lá para baixo, para o picadeiro. E lá, ele mesmo me ergueu nos braços e me colocou na sela do pônei branquinho de crina esvoaçante. Não tenha medo, menininha, ele me disse, sem necessidade, porque medo era a última coisa que eu poderia sentir naquele momento, pois se aquilo era um sonho feito realidade, era a glória. A banda atacou uma música, para mim, a mais linda do mundo, e o cavalinho partiu num trotezinho cadenciado, conduzido pela rédea na mão do clown. E eu, na cela, como se fosse num trono, não cabendo em mim de júbilo e orgulho, dei as 3 vitoriosas voltas pelo picadeiro, tal qual uma princesa diante de toda aquela multidão que aplaudia, que me aplaudia, pensava eu. Nunca mais esqueci a emoção maravilhosa daquele momento sem par da minha infância, e até hoje eu amo o circo e a gente do circo.
Mas nem todas as emoções de que me lembro muito foram tão boas e gostosas. Algumas foram até bem ruins e muito mais assustadoras do que as bruxas e vampiros que escapavam da clarabóia escura do teto do meu quarto. Como, por exemplo, o que aconteceu com a nossa cadelinha, Rética, uma pincher miniatura, bem mais velha que eu e que mancava de uma perninha traseira quebrada numa briga com um gato, ainda antes de eu nascer. Foi quando a bichinha foi atacada diante dos meus olhos pelo cão policial de um vizinho da nossa Dacha. O canzaão poderia ter matado a pobre Rética com uma bocanhada, ou mesmo uma patada mais forte, se não fosse o meu grito de terror e a intervenção providencial da mamãe, que conseguiu exortar o inimigo. Mas aquela cena curta e violenta, os rosnados terrificantes do agressor e os ganidos desesperados da minúscula cadelinha que caberia inteira na bocarra do monstro, me deixaram tão apavorada que passei noites e noites sem poder dormir. E ainda anos mais tarde, quando eu queria me dar um susto daqueles, era só eu dizer baixinho ou mesmo só pensar: o cachorrão da Rética, para o meu coração disparar e eu reviver numa espécie de curtição perversa a tremedeira que me deu naquele dia. Acontecimento importante na minha vida pré-Brasil foi uma visita que fizemos durante meses à grande cidade de Leningrado, atual São Petersburgo, onde eu nasci e de onde meus pais voltaram comigo para Riga. Tínhamos muitos parentes lá e ficamos hospedados em casa de uma tia, onde acabei passando meu 9º aniversário natalício. Essa visita me impressionou muito pela imponente beleza da antiga capital, São Petersburgo, construída pelo imperador Pedro o Grande, toda planificada por arquitetos europeus, na maioria italianos e franceses. Ostentava largas avenidas, praças e monumentos majestosos, belos palácios, ricas igrejas, esfinges patrulhando as pontes da avenida marginal do rio Nieva, que banha a cidade, tudo espaçoso, elegante e bem cuidado. Lá tive a ocasião de assistir a alguns bonitos espetáculos, um balé e 2 operetas que curti muito. Mas o que me marcou mais foi a visita ao Museu do Hermitage, o maior do mundo, instalado num palácio imenso e tão rico, que diz a lenda que se alguém fosse parar 1 minuto diante de cada quadro, escultura ou objeto lá exposto, poderia entrar no prédio criança de colo e sair velho, de 80 anos. Exageros à parte, o fato é que o museu é riquíssimo mesmo e, claro, eu só pude ver uma parte ínfima dele, mesmo passando quase a correr por alguns de seus imensos salões. Mesmo assim, vi várias coleções de obras-primas de alguns dos maiores pintores e escultores do mundo, e foram visões que eu não esqueci mais, e que fizeram nascer em mim o interesse e a vontade de conhecer e amar as obras de arte pelo resto da vida. A primeira escola é sempre muito importante para toda e qualquer criança, e eu não fui exceção. O primeiro e único ano que eu frequentei a escola de Riga antes de viajar para o Brasil foi uma experiência marcante na minha vida. Comecei relativamente tarde, aos 8 anos e meio, quando entrei para o 2º ano primário. Já bastante adiantada nos meus conhecimentos, é que eu aprendera a ler com pouco mais de 4 anos e lia muito, e a escrever com papai, talvez 1 ano depois. Por sinal, com a mão esquerda, canhota que eu era, e ainda por cima, de trás para diante, em espelho. Aí papai me disse numa boa, sem forçar nada: você não quer tentar fazer isso com a outra mão também? Eu tentei e foi fácil. Aprendi a escrever com a mão direita, mas até hoje eu posso escrever também com a esquerda, com a mesma letra e a mesma desenvoltura, só que ainda em espelho. De resto, fiquei ambidestra. Faço qualquer coisa com qualquer uma das mãos, o que tem lá as suas vantagens de vez em quando. Assim, quando me levaram para fazer o teste de entrada na escola, eu já lia e escrevia fluentemente em russo e alemão. E fui logo admitida no 2º adiantado da 14ª Escola Básica Alemã para Meninas, e na qual eu me sentia mal à vontade desde o primeiro dia.
A própria viagem até a escola já me deixava indisposta, porque, pobre de mim, eu ficava enjoada no bonde. Mas o pior não era isso. O pior era que a tal escola era daquelas antigas, tradicionais, muito germânicas para senhoras de boa família e não combinava nem um pouco com a alegre descontração da minha casa. A disciplina era rígida e o comportamento tinha de ser impecável, haja vista que a nota mínima exigida para a matéria comportamento só podia ser a máxima. 5. Um simples sinal de -5 menos era suficiente para causar problemas graves à culpada. E o próprio aspecto das professoras e da diretora era suficiente para me intimidar. Todas elas tinham a aparência de solteironas clássicas de peça teatral, magras, empertigadas, de coque no alto da cabeça, gola alta, mangas compridas, camafeu no pescoço e saia até os tornozelos. Isso em pleno 1929, quando os penteados das mulheres eram curtinhos, à la garçon, e as saias pouco mais longas que as mini de agora, bem acima dos joelhos. A professora da minha classe era uma Fraulein von qualquer coisa. Todas elas eram Fraulein, senhoritas, e tinham um von diante do sobrenome, significando que pertenciam a algum tipo de nobreza alemã empobrecida. A minha Fraulein von era muito brava e exigente, e eu fiquei logo com um certo medo dela, o que não melhorou nada com um incidente desagradável quando eu, com os meus 8 aninhos, fui por ela advertida em plena aula, em tom severíssimo, porque estava olhando para as minhas pernas nuas e joelhos pelados. Quase caí do banco de susto e vergonha. Não da minha roupa indecorosa, saia logo acima do joelho, meia esporte logo abaixo, mas por ser chamada à ordem, sem culpa alguma, daquele jeito agressivo na frente da classe inteira. Não, eu não consegui gostar daquela escola e não podia imaginar que num futuro não muito distante me aguardava outra escola também alemã e pior ainda, pelo menos para mim e para o meu irmãozinho. Mal sabia eu que estava longe o dia em que deixaríamos nossa cidade e ficaríamos separados de toda a nossa grande e querida família, vovô e vovó, tios e tias, primos e amigos, por muitos e muitos anos, e de alguns para sempre.